Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos e amados, graças a Deus por mais um dia de vida e por estarmos aqui encerrando mais uma semana de programação Agindo Deus, quem impedirá, aqui pela Sara Brasil de Curitiba. Agradecemos demais a grande audiência em toda Curitiba e região metropolitana e várias partes do Paraná, do Brasil, do mundo, pessoas que nos ouvem também pela internet, pelo nosso canal no YouTube e também pelas plataformas digitais. Nosso abraço, nosso carinho todo especial a vocês que têm recebido as instruções espirituais aqui neste momento de fé. Um grande abraço a todos, desejando a todos vocês um excelente final de semana e lembrando, queridos e amados, que amanhã, sábado, dia 15 de maio, das 9 às 10 da noite, estarei juntamente com a minha esposa, a pastora Eva, ministrando uma palavra exclusiva para casais. Será uma live no nosso Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Então segue a gente lá, se cadastre e vale a pena você participar desta live com a gente amanhã no sabadão. Tá bom, gente? O nosso WhatsApp para você que deseja pedir oração, contar uma bênção, confirmar a audiência, mandar uma mensagem para a gente aqui. Nosso WhatsApp exclusivo Agindo Deus, quem impedirá. 99-615-5162. 99-615-5162. Código de área 41. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e o nosso abraço a todos vocês. Muito bem, meus amados, vamos então para a palavra de hoje, encerrando aqui mais uma semana de fé e milagres. No final da nossa reflexão, eu oro junto com vocês neste momento especial, tá certo? Vamos crer aí que Deus tem provisão, Deus tem um milagre para você. Gente, a palavra de hoje eu quero falar um pouco sobre o dom de repartir, exatamente, repartir, de dar. Baseado em Romanos 12, dos versos 6 e 8, aqui menciona 7 dons, espirituais ou motivacionais, vamos assim dizer, diz o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Interessante esse texto aqui, porque muitas pessoas se surpreendem ao descobrir que há um dom espiritual de repartir, ou seja, de dar. E ele é tão válido quanto os dons de profecia e ensino. Temos a tendência, geralmente, de ouvir e ler sobre diversos dons espirituais. Acredito que você, prezado ouvinte, já leu literaturas cristãs sobre isso, sobre dons espirituais, motivacionais, E todo cristão tem um dom ou mais, ok? Agora, mas por algum motivo, ouvimos muito pouco sobre o dom de repartir, Por quê? Porque o fato é que ele é mencionado de forma bem destacada aqui em Romanos. Ele fala que do 7, ele fala: o que reparte, faça-o com liberalidade. Então essa passagem que eu li aqui de Romanos 12, versos 6, 7 e 8, descreve esses 7 dons motivacionais e, em geral, eles são chamados de dons motivacionais porque tendem a identificar o que mais motiva a pessoa que possui o dom. Por exemplo, preste bem atenção nesse detalhe que certamente vai ajudar você. Eu creio que todo cristão possui um destes dons como seu dom principal. Naturalmente, um cristão cheio do Espírito, em plena atividade, ele deve possuir todos esses dons em operação em diversos graus. Jesus, por exemplo, claro, Jesus, Jesus ele operava aqui em todos os dons em uma medida total, completa, Agora nós, é claro, você que está me ouvindo agora, você como um cristão aí, tem que entender o seguinte: é importante isso aqui, que nós, por outro lado,
Nós podemos ter 2 ou até 3 desses dons predominando em nossa vida, mas um deles, em especial, será o principal dom motivador para nós. Eu quero frisar isso aqui, ó. Você pode ter 1, 2, 3, mas um dom vai destacar em você. Esse vai ser o dom mais forte, o dom que prevalece em você. E se você tem esse dom, por exemplo, e eu não tenho, evidentemente você vai fazer mais do que eu, porque você tem esse dom. Por isso que a gente mencionou aqui os 7 dons aqui. Vou fazer um resuminho aqui bem legal sobre os 7 dons aqui motivacionais. Profecia, o que é isso, não é? Revela os motivos do homem e busca conformidade com a palavra de Deus e os caminhos de Deus. Ok? Esse aqui é apenas um resumo. Ministério ou serviço vai atender às necessidades de forma prática. O ensino, por exemplo, estuda e apresenta as verdades bíblicas. A pessoa que tem o dom do ensino, ela se dedica mais, ela estuda mais e com isso ela passa, não é, as verdades bíblicas com muito mais nitidez, com facilidade, porque ela tem esse dom aqui. Exortação adverte ou encoraja as pessoas, quer dizer, encorajamento. Então, exortação aqui é encorajar as pessoas, né, a caminhar com Deus. Você traz encorajamento às pessoas. Repartir ou dar, né, atende às necessidades materiais, geralmente por meios financeiros. Também tem o dom de presidir ou da administração, é a pessoa que organiza e lidera, tem esse dom e é sensacional. E tem o de misericórdia, que identifica-se e demonstra compaixão pelas pessoas. Eu conheço, por exemplo, né, cristãos que são chegados da gente, assim, conhecidos, né, alguns até filhos na fé, que tem esse dom aqui, por exemplo, da misericórdia, né? Então ele faz aquele aí para ajudar o próximo, o necessitado, o carente. Todo cristão deve ajudar o próximo, evidentemente, né? Mas quem tem o dom de misericórdia é tremendo. Ele faz coisas que, se você não tem esse dom, você fica pensando, nossa, mas como é que essa pessoa consegue, né, fazer isso? É um dom, ela tem isso aqui, então evidentemente é o forte nela e ela faz mesmo. Tá certo, queridos? Você está entendendo o que Deus está falando hoje, nesse finalzinho de semana, para você refletir? É justamente você analisar. Que dom você tem? Você tem algum dom, com certeza. Você tem 1, você tem 2, você tem 3, mas é aquilo que eu digo, sempre vai ter, o principal vai destacar. O principal, aquele que você mais é forte naquilo, você faz melhor, não é no sentido de que vai fazer melhor que o outro, mas você está mais disponível, né? Você tem mais vontade de fazer, não tem tempo ruim. Essa é a verdade. Quem tem um desses dons aqui, na área que você tem esse dom, você faz e não mede os esforços para estar envolvido nisso. Agora eu quero descrever aqui um pouquinho sobre a questão do dom de repartir, né? Porque todos esses dons que eu estou falando aqui, justamente esses dons é para equipar o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ok? Eu separei aqui um resuminho bem legal que descreve aqui sobre a questão do dom de repartir ou de dar, né? Que vai edificar a sua vida e edifica o corpo de Cristo também. Olha que interessante isso aqui. As pessoas que possuem o dom de repartir reagem a uma visão forte com objetivos claros. Exemplo, elas querem que seu dinheiro faça a diferença. Elas querem ver ministérios e ministros que pregam o evangelho que operem com base em princípios financeiros sadios. Bem entendido isso aqui, né, gente? Princípios financeiros sadios. Ou seja, elas querem investir em ministérios, né, que sejam bons mordomos, que tenham êxito em utilizar esses fundos para a pregação do evangelho. Você está compreendendo o que Deus está falando nesse final de semana para a gente? Nesse último dia aqui da nossa programação do rádio aqui? São pessoas literalmente investidoras no reino. Elas têm o dom, né, de repartir, de dar, de contribuir. Por exemplo, quando a gente se fala de mordomia cristã, todo cristão, não é, ele ajuda a obra de Deus de certa forma. Mas aqui a gente está falando de alguém que tem esse dom, ou seja, ele dá a mais. A riqueza dele, né, aquilo que ele ganha, aquilo que ele tem, ele reparte com alegria, ele investe, é isso. Ele tem esse dom, quer dizer, e esse dom não é todo cristão que tem necessariamente, ok? Mas quem tem, ele realmente, olha, é uma bênção.
E é interessante que essas pessoas que têm o dom de repartir, ou de doar, ou de se dar, né, principalmente recursos financeiros, eles, como bons investidores, né, eles querem colocar o seu dinheiro em bons ministérios, né, que estejam sendo eficazes com esse recurso que lhes são confiados. Então isso é muito importante para elas. Então é bem assim, talvez eu esteja falando com vários nesta manhã, nesse dia, que tem esse dom. Talvez alguns até tenham abençoado o nosso ministério. Eu não duvido que deve ter algumas pessoas, não sei necessariamente quem, mas eu acredito que possa haver, não tenho dúvida, de alguém que ama ajudar vários ministérios, e alguns até colaboram com o nosso também, para a gente continuar ministrando a palavra de Deus através do rádio, né? Através desse veículo tão legal que é o rádio. Outro dado importante da pessoa que tem esse dom de repartir, porque se você que está me ouvindo, se você tem esse dom, você já captou a revelação. Mas talvez alguns até tenham, mas não descobriu ainda. Talvez é hoje que Deus vai descortinar isso na tua vida. Isso é possível, eu não duvido. Olha que interessante. Os doadores podem ser homens ou mulheres. É interessante, uma certa ocasião, estava observando um casal cristão. Olha só que interessante essa história, isso é fato, isso aconteceu evidentemente, né? O homem, ele servia a Deus com a sua esposa numa igreja, e eles eram muito bem, tinham uma vida financeira muito próspera, né? Só que a esposa desse homem, desse empresário, ela possuía esse dom motivacional de repartir, a esposa. Então ela amava ofertar, ela amava investir na obra de Deus e nas obras missionárias. Era o dom dela, de repartir. Mas só que o dom motivacional do marido dela era o dom de liderança. Era um líder fenomenal, o homem, né? Então, como ele tinha esse dom de liderança, então o que acontecia? Deus usava ambos, né? Quer dizer, enquanto Deus usava o marido dela como dom da liderança, e ele como um bom líder na sua empresa, a empresa dele prosperou cada vez mais, estava prosperando. Então, ela pôde usar o seu dom de repartir para distribuir as finanças do modo como Deus falava aos dois, ou usava os dois. Então, olha que lindo, um casal. Estão falando aqui de casal, que bonito isso, né? Quer dizer, o marido com um dom, a esposa com outro, mas ambos utilizando os seus dons para o reino de Deus. Isso é muito interessante, isso é muito legal, e aqui eu estou apenas compartilhando com você assim, um resumo. Isso aqui é um assunto muito amplo, né? Mas eu creio que você está entendendo o que Deus está falando. Lembrando que todos os dons são importantes, evidentemente, para o crescimento do reino de Deus, né? Outra coisa interessante do dom de repartir, as pessoas que possuem o dom de repartir, elas têm um discernimento, preste bem atenção nisso aqui, elas têm um discernimento que lhes permite determinar necessidades genuínas. Ou seja, lembre-se, estamos falando aqui de um dom espiritual que vem de Deus, pessoal. Isso aqui é coisa que vem de Deus. Deus levanta muitos homens e mulheres no Brasil e no mundo que têm esse dom. Mas isso não é de agora, evidentemente, né? Portanto, querido, uma pessoa, preste bem atenção nesse detalhe, uma pessoa que possui esse dom, ele capta, né, com mais rapidez, né, o que ele tem que fazer através dos meios naturais. Ele tem facilidade. Então ela pode olhar, por exemplo, para ministérios, para missionários e determinar onde estão as necessidades reais e como o dinheiro deve ser usado. Eu já tive experiência no meu ministério pastoral mesmo, e também pelo rádio, que a gente está aí praticamente já 17 anos ministrando a palavra também, esse veículo maravilhoso que é o rádio. Então eu já vi pessoas me procurar e dizer: pastor, olha, eu quero cooperar com o teu ministério, né? Então a gente percebe aí que a pessoa ela é espontânea, você não precisa falar muito não, ela entende com facilidade. Então eu estou falando de pessoas que todo mundo pode ajudar, só que quem tem esse dom, ele é que vê a necessidade e ele distribui ali, conforme ele tem ali o seu compromisso com a obra de Deus, ele é muito generoso ou generosa, né? Outra coisa interessante, gente, as pessoas que possuem o dom de repartir, elas são ótimas para servir em equipes, né, de campos missionários. Pessoas gostam de se envolver em departamentos que vão distribuir recursos ali para ajudar o corpo de Cristo ou a obra de Deus. Outro dado interessante, que as pessoas que possuem o dom de repartir são muito econômicas, isto mesmo.
mas também muito generosas. Elas são econômicas, ok? Elas administram muito bem. E deixa eu explicar um pouquinho sobre essa questão aqui. Às vezes acontece, a pessoa ela é econômica, né? Mas ela também tem essa questão da generosidade, né? A pessoa econômica não quer dizer que ela é egoísta, ou outro nome que eu poderia dizer assim, egocêntrica, ou talvez, não, nada a ver, né? Nada a ver. Ela é apenas econômica e sabe muito bem até administrar os seus recursos, e ela distribui com alegria ali as suas finanças, né? Outro detalhe aqui, uma pessoa que possui o dom de repartir, né? Ela deseja ser apreciada, mas não reconhecida. O que é isso? Ela não quer que seu nome esteja numa lista, ela não quer que seu nome apareça. Então, como eu já vi e percebi algumas pessoas que caminham com a gente à distância, principalmente o pessoal que me ouve pelo rádio, a gente percebe aquelas pessoas que elas têm esse dom, mas elas não querem que fique falando, né? Se ela é de uma determinada denominação, ela não tem interesse que fique falando que ela ajudou, que ela fez, não. Quem tem esse dom ajuda, mas não quer aparecer. Olha que coisa interessante esse aprendizado. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez você sabe desse assunto, você estudou até mais, porque aqui eu estou dando um resumo apenas, né? Nosso objetivo nessas manhãs não é trazer estudo bíblico aqui, né? É apenas dar uma pincelada em algumas coisas que fortalece a sua fé, que acrescenta a sua fé. Agora, para a gente orar e concluir essa parte, eu quero dizer para você o seguinte: necessariamente você não tem que ter esse dom de repartir para semear, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, se você ajuda um ministério com as suas finanças, né, contribuindo, colaborando ali voluntariamente, com amor, com alegria, com fé, então Deus vai te abençoar. A diferença é que quem tem o dom de repartir, ele dá a mais. Você me entende o que eu estou dizendo? Ele é uma pessoa que realmente ele faz aquilo ali e ele foi chamado para aquilo ali. Deus deu aquilo para ele ali, ou para ela, né? E ela faz. Então, o resumo aqui dessa ministração desse dia é justamente você refletir. Você que está me ouvindo agora, você que está atento ao que eu estou falando e que está entendendo. Pensa bem, você tem sido um investidor na obra de Deus? Você tem semeado as suas finanças dentro daquilo que Deus está falando para você e você faz com alegria? Então, talvez você esteja fazendo e não quer dizer que você tem esse dom. Agora outros têm. Então é isso que você tem que entender. O chamado é para todos os cristãos se envolverem em algum ministério e ajudar. Alguns dizem assim: eu ajudo com o meu trabalho voluntário, fazendo isso, fazendo aquilo. Não, isso é outra coisa que também é importante. Obviamente, claro que é importante, né? Eu tenho casos, por exemplo, nosso ministério mesmo através do rádio, das mídias sociais aí, Deus, de um tempo para cá, ele levantou algumas pessoas. Entre essas, uma delas é uma pessoa que se levantou para justamente colocar as nossas gravações, em alguns casos, os nossos vídeos também, no nosso canal no YouTube. Ela se levantou há um tempo atrás e disse: pastor, eu vejo que o senhor está pregando a palavra de Deus, o genuíno evangelho, e eu quero ajudar o senhor. Então ele coopera com o nosso ministério, doando-se, né? E que também, que se eu fosse pagar, com certeza ia precisar de recursos para pagar. E ele está se doando, então também faz parte disso aí, porque ele está ajudando. Então o que ele está fazendo, se eu tivesse que pagar, ia ter um custo. E ele disse: pastor, eu quero semear essa minha habilidade, eu quero filmar as suas programações e colocar ali no canal no YouTube. Então, estou dando um exemplo entre vários. Então, cada um importante. O que me vem à mente nesse momento que eu estou falando com vocês é a formiguinha. Eu tive a curiosidade, uma certa ocasião, um tempo atrás, eu morava naquela ocasião em um sobrado, e na calçada, assim, uma parte era de calçada, outra parte era grama, e eu observei uma fileira de formiguinha, e eu fiquei atento e fui olhar o que elas estavam fazendo, uma atrás da outra, né? E cada formiguinha carregando uma folhinha, umas carregando uma folhinha maior, outras uma folhinha menor. O que eu percebi ali? Eu percebi ali que cada uma estava carregando conforme a sua estrutura ali, né? Achei muito legal aquela cena. Aí eu lembrei da Bíblia, né? De Salomão, quando ele fala: vai ter com a formiga ó preguiçoso, né? Interessante isso, né? Mas aparentemente parece que não tem nada a ver numa coisa com outra, mas tem a ver. Por quê? Porque é o trabalho da formiguinha, né? Então você, de repente, você faz uma coisa aqui, o outro faz ali, cada um faz a sua parte, né? Cada um faz o seu pouquinho, e nesse pouco, no todo,
Deus está abençoando a todos nós, inclusive você que entendeu a palavra de hoje. Gente, eu espero que esta palavra tenha te abençoado, porque você é uma pessoa abençoada. Você que está me ouvindo agora, você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada, e Deus tem muito para você. E Deus te chamou para se envolver. Deus não te chamou para você ficar sentado na arquibancada e assistindo a coisa acontecer. Não, Ele está te chamando para você entrar em campo e para você participar. Você também faz parte do projeto de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida espiritual, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, suas finanças, né? Os seus negócios. Você que é um empresário, você que é um empreendedor, um autônomo, você que está buscando recuperar o perdido de tempo parado, que muitos tiveram que ficar obrigatoriamente. Então, nós estamos orando aí por todos os trabalhadores, os empregados, né, os aposentados. E agradecemos a você que tem sido um agente de Deus, a você que também tem tido esse dom para semear no nosso ministério a sua oferta missionária, o seu tijolinho da fé como um agente de Deus. Que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. E de repente, quem sabe hoje você está pensando, puxa, mas eu quero me envolver então com esse projeto que o pastor está fazendo há 17 anos pelo rádio. Eu quero fazer parte aí também voluntariamente com uma oferta. Então, se você tem interesse, eu vou entrar em oração agora para encerrar. Você pode entrar no nosso site, que é agindodeusquemimpedirá.com.br. Esse site ele é exclusivo do nosso Ministério de Comunicação do Rádio e redes sociais e também no canal no YouTube. E ali tem a área de contato, você pode clicar ali e mandar uma mensagem para a gente, ou ali na área de contato você tem os dados bancários, caso você queira semear ou começar a partir desse mês, semear uma oferta para abençoar este projeto. Que Deus abençoe a todos e nós encerramos então essa semana com a oração da fé. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque de segunda a sexta-feira podemos estar aqui neste horário, abençoando vidas, dando ensinamentos da tua palavra, falando do amor do Senhor Jesus e orando pelo povo, Pai. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada um que tem abençoado o nosso ministério, seja com o seu trabalho voluntário, seja semeando a sua oferta missionária, seu tijolinho da fé, um agente de Deus, ou aqueles que vão ser a partir de hoje, inclusive aqueles que têm o dom de repartir e que também têm repartido uma parte desse dom, ele tem repartido para o nosso ministério. Abençoa, prospera, multiplica e que todos tenham uma sexta-feira abençoada, um excelente final de semana em nome de Jesus. Abençoa aqueles também que amanhã no sábado, dia 15, vão estar conosco na live dos casais pelo nosso Instagram. Abençoa cada casal que vai participar e seja uma bênção e todos tenham um final de semana de excelência, de saúde, paz e alegria em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.